Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou Carlos Luiz. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da obra Memórias de um Suicida. Hoje a gente começa a falar da terceira parte. Antes disso, alguns avisos. Arthur e Vitória não vão estar conosco hoje devido aí aos imprevistos da Copa, das férias, mas em breve estaremos juntos de novo no nosso Pode Sim. Quero fazer hoje alguns agradecimentos, ao Marcílio, que na verdade já se integrou na equipe, ao Nilberto, a Ruth, a Irene, ao Renato, ao Denison e a tantos outros que estão mandando comentários, nos estimulando, dando um retorno. E também aos vários seguidores do blog. Às vezes a gente não tem o nome, Mandem o nome, porque a pessoa se torna seguidora, a gente só sabe o e-mail dela. Queremos também incentivar você a participar mais do grupo, a comentar os livros, a comentar o nosso Pode Sim, para que a gente possa se aproximar, desenvolver um diálogo mais próximo. Em falar em diálogo mais próximo, vamos lembrar aos leitores da série Se a Mediunidade Falasse que nós teremos uma excelente oportunidade de dialogar com Ivan de Albuquerque, o espírito que coordena o nosso grupo e coordena também essa obra. Dúvidas, perguntas, trechos que vocês gostariam de ver desenvolvidos, mandem para a gente. Nós vamos ter uma entrevista com Ivan de Albuquerque a partir das perguntas de vocês. Poderão ser feitas perguntas do Se a Mediunidade Falasse 1, a iniciação, o Se a Mediunidade Falasse 2, a vampirização, ou o Se a Mediunidade Falasse 3, despertar. Vamos aproveitar essa oportunidade, será um Pode Sim especial. Bem, hoje nós teremos mais uma conversa, conversa mais próxima. Hoje o programa está sendo gravado, inclusive, da minha casa aqui em Fortaleza. Nós somos de Fortaleza, então sejam também bem-vindos à minha casa. Bem, o que acontece? Nós falamos um pouco da primeira parte da obra, mostrando a situação do Vale dos Suicidas. Depois nós falamos de um dos capítulos da segunda parte, que é a recuperação, quer dizer, o espírito depois do suicídio ele é recolhido no ambiente, digamos assim, hospitalar, e lá ele passa por inúmeros tratamentos. Hoje, na terceira parte, esses espíritos já estão numa etapa mais avançada. Já saíram das regiões inferiores, já passaram pelos tratamentos mais urgentes e agora estão num curso de recuperação e também num aprendizado mais intenso. Essa é a terceira parte da obra, intitulada A Cidade Universitária. É preciso dizer que o nosso escritor, o Camilo Castelo Branco, que está contando a própria história devido ao suicídio, ele chega à cidade universitária cerca de 100 anos após de ter cometido o suicídio. E aí a gente vê que a situação do suicida é geralmente muito, muito grave. Muito, muito grave. Bem, vamos tentar agora mostrar um pouco das experiências dele na cidade universitária. Quero já iniciar dizendo o seguinte: é a melhor descrição de uma colônia espiritual interessante de se viver. As aulas são sensacionais. Os métodos inovadores. Apesar de a gente estar falando de métodos utilizados pela espiritualidade há mais de 100 anos atrás, ainda hoje são métodos que estão muito além de tudo aquilo que a gente conhece e vivencia hoje nas universidades e também nos nossos centros espíritas, apesar da obra estar aí para nos ensinar. Camilo começa falando de como eles são recebidos na cidade universitária. O espírito responsável reúne a todos num salão, são cerca de 200 suicidas. É preciso dizer que a grande maioria dos suicidas não chega até a cidade universitária, porque aí também existe uma certa conquista, já é um passo de conquista,
E lá eles são recebidos por Sóstenes, que é o espírito diretor da cidade universitária, e recebem as orientações iniciais. Eu não vou destacar tudo, mas apenas alguns trechos. Um trecho que me chama a atenção, nesse discurso de recepção, é o fato dos suicidas continuarem separados em grupos de homens e de mulheres. E aí o dirigente espiritual vai explicar o porquê. Eu vou ler apenas um rápido trecho. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando a vibrações pesadas inferiores e retardam a ação do verdadeiro estado de espiritualidade. Por esse trecho a gente podia pensar uma atitude até de medo do sexo, mas ele vai explicar mais adiante no mesmo discurso. Que primeiro eles precisam educar para a busca do amor espiritual, o sentimento fraterno, apropriado à elevação do espírito. Entretanto, entidades já educadas nas reais afinidades da alma, que animaram na Terra corpos femininos, são indicadas para acompanharmos em missão educativa. Quer dizer, na verdade, o que há a separação não é de homens e mulheres, é de homens doentes e de mulheres doentes. Porque o suicídio, como já falamos, é a fuga extrema. Mas há uma relação muito direta, que é o próprio caso do Camilo Castelo Branco, da fuga pelo desequilíbrio sexual e da fuga pelo suicídio. Quer dizer, Camilo Castelo Branco se torna um suicida depois de ter uma vida sexualmente extremamente desregrada, que já era um indício de uma tendência de fugador do mundo. Então, por isso são separados. Não são separados homens e mulheres, são separados espíritos masculinos desequilibrados de espíritos femininos desequilibrados. Dito isso, nós temos uma parte extremamente interessante, que é a apresentação dos 3 professores que eles terão. Nós vamos usar um trecho da radionovela Memórias do Suicida, já conhecida nossa, que nós indicamos fortemente que vocês comprem. É fácil comprar na internet, custa R$30. Se não tiver os R$30, reúne 2, 3 amigos e compra. Vale muito a pena. Se possível, comprem e coloquem à disposição nos centros espíritas, para que outras pessoas tenham contato com esse excelente material. É importante destacarmos a nossa posição de apoio a esse trabalho. Vale a pena comprar, para que você colabore com quem fez um trabalho de tão elevada qualidade. Vamos à novela escutar o trecho da apresentação dos 3 professores dos nossos amigos, digamos assim, que nós acompanhamos nesse livro. À minha direita está Epaminondas de Vigo, espírito elevadíssimo, que vem desde o antigo Egito e da Idade Média na Espanha até os dias atuais, servindo a verdade em nome de Deus. Nos tempos apostólicos, como discípulo de Pedro, glorificou o Mestre Divino, sofrendo o martírio e a morte no circo de Nero. Na Espanha, brilhou como estrela salvadora, auxiliando os desgraçados e perseguidos. Mas justamente porque brilhava no meio das trevas, sacrificaram-no outra vez, não mais atirando seu velho corpo carnal às feras famintas, mas queimando-o numa fogueira pública. À esquerda, Surya Omar, antigo mestre de iniciação em Alexandria, notável filósofo na Grécia, logo após a chegada de Sócrates. Como precursor de Jesus Cristo, ensinou a doutrina secreta a discípulos das mais modestas classes sociais, aos deserdados e infelizes. Espalhou conhecimentos repletos de vibrações divinas, inspirado na elevação dos pensamentos ao Criador. Mais tarde, reencarnou na própria Judéia, atraído pela figura incomparável do Mestre dos Mestres. Desdobrou-se em atitudes humildes, por seguir as pegadas luminosas do Pastor Celeste. Já em idade avançada, conheceu as duras perseguições de Jerusalém. Fortalecido por uma fé inabalável, sofreu longo martírio no fundo de um calabouço. Foi torturado com a cegueira,
martirizado com espancamentos, mutilações dolorosas, até que seu corpo não mais resistiu e ele passou para a grande pátria espiritual. Surya Omar, como Epaminondas, teve a mente voltada desde muitos séculos para as altas expressões da espiritualidade. Hoje, se ambos continuam operando na região de angústias em que nos encontramos, não será porque lhes faltem merecimentos para alçar esferas superiores, mas porque preferem estender atenções e amor aos mais desgraçados. E este é Aníbal, meus caros filhos, jovem que conheceu pessoalmente a Jesus de Nazaré durante suas pregações inesquecíveis pela Judéia. Aníbal de Silas, um daqueles meninos presentes no grupo que Jesus abençoou diretamente, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aníbal, que oferecerá a vocês ensinamentos cristãos exatamente como os ouviu do próprio Mestre. E ele assegura que quando Jesus pregava sua doutrina de amor, quadros explicativos de maravilhosa precisão e encanto surgiam inesperadamente à visão dos ouvintes. Sim, irmã Doris, esclarecendo-os de forma inconfundível, por imprimirem na mente de cada um o exemplo que nunca mais seria esquecido. Era por isso que, falando, o grande Salvador conseguia conter multidões famintas por longas horas. Era capaz de dominar povos rebeldes, arrebatar ouvintes, convencer corações receosos. Aníbal cresceu e fez-se homem, sentindo-se sempre envolvido pelas radiações do Divino Mestre e que nunca mais se apagaram das suas recordações. Trabalhou pela causa, repetiu o que ouviu do Senhor ou de seus apóstolos, preferindo, porém, instruir crianças e jovens, lembrando-se da bondade com que Jesus se dirigia à infância. Viajou e sofreu perseguições, injúrias, injustiças, até porque era de bom gosto social criticar os adeptos do Messias, ofendê-los, persegui-los, matá-los. Em Roma, Aníbal viu-se glorificado pelo martírio. Teve o corpo incinerado num poço que ornamentava os jardins de Nero, aos 37 anos de idade. Após essa apresentação, Sóstenes, o diretor espiritual, encaminha os alunos já para as salas de aula. Como ele afirma, às vezes a perda de um minuto causa no futuro profundas amarguras. Vamos começar então aí com a aula do Aníbal de Silas. São técnicas extremamente interessantes. O Aníbal, com toda essa conquista espiritual, que o Sóstenes descreve, vai ensinar sobre o Evangelho. E aí ele começa falando dele. Ele vai contar a história dele, não no intuito de exibir-se, como muitas vezes a gente faz aí nas palestras espíritas, porque ele vai mostrar também os erros dele. Normalmente a gente, por vaidade, conta os nossos testemunhos, a nossa grandeza espiritual. Aníbal não tem essa necessidade. Aníbal vai mostrar a história espiritual dele tal como ela aconteceu. E de uma forma muito curiosa. Vejamos como é que o Camilo Castelo Branco descreve isso aqui. Era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens cenas, a se refletirem na tela miraculosa que ficava junto de nós. Foi assim que, enquanto falava, a realidade de suas experiências terrestres e espirituais se reproduziam ali, com tão verídica nitidez que nos julgaríamos participar das próprias idades ressuscitadas dos repositórios secretos de seus pensamentos. Quer dizer, então, o Aníbal não selecionava a cena em que ele estava bom na fita. Ele mostrava em completude a história espiritual dele. Daí uma boa ideia se a gente quiser falar da gente, vamos contar a história toda. Olha que técnica. O espírito fala e ao mesmo tempo projeta o seu pensamento numa tela e todos veem de fato. Um dado interessante que o Aníbal vai falar
né, que foi o próprio processo de educação espiritual dele, tem a ver com uma prece, com uma oração. Aníbal vai valorizar ardentemente a prece. E ele vai dizer o seguinte: somente orando conseguireis forças que vos habilitarão ao heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas. Olha que coisa interessante, quer dizer, heroísmo para as realizações cotidianas, né? Não é a hora que a gente faz um espetáculo e está todo mundo vendo. Aníbal fala que o crescimento espiritual é conquistado nas realizações cotidianas. E para que a gente tenha força de fato realizar essas realizações cotidianas, nós devemos orar. E depois continua, ele está diante de um grupo de suicidas, né? Não importa que a dolorosa lembrança dos delitos cometidos pese em vossas consciências, nem que vocês sintam dificuldades na expansão do pensamento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável é querer iniciar a tentativa. É ousares vigorosamente, né, para teres a mais viva coragem convocada das profundezas do vosso ser. Quer dizer, a oração para esse espírito abnegado é fonte de força para a luta cotidiana e fonte de vigorosa coragem. Para quem quiser orar como Aníbal, ore com vigor, com coragem. Por isso que nos espanta pessoas que pensam que a oração é simplesmente voz doce. Não. É busca de coragem, é busca de vigor, é busca de espiritualidade, é busca de força para vencermos as lutas cotidianas. Mas tem mais coisa. Tem algo extraordinário na aula de Aníbal que, a primeira vez que eu li, me espantou profundamente. Aníbal projeta em sala de aula, com a ajuda do seu poder mental, de alguns auxiliares e de um equipamento para facilitar que os alunos consigam ver, né, digamos assim, para tornar um pouco mais grosseiro a projeção dele, a vida do Cristo. Porque o Aníbal foi uma das crianças que participou de uma cena descrita no Novo Testamento, né? Porque Jesus chega numa localidade, as crianças correm para estar perto dele e alguns discípulos, né, desavisados ainda do Evangelho, começam a afastar, porque na época nem mulher nem a criança tinha valor na sociedade. Então os discípulos começam a dizer: sai daqui menino, sai daqui menino. E Jesus diz: deixai que venham a mim os pequeninos e não os impeçais. No meio dessa meninada estava Aníbal de Sila. Então ele corre para perto de Jesus e Jesus coloca a mão e faz carinho em sua cabeça. Então, Aníbal projeta as cenas do Evangelho que ele viveu. E aí nós temos uma verdadeira aula de cristianismo, né? Como diz o Espírito, né, o Camilo, ele diz o seguinte: víamos os cenários que serviam à ação magnífica do grande mestre, ao mesmo tempo em que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Quer dizer, se assistir uma aula de cristianismo, assistindo ao próprio Cristo ensinando, o próprio Cristo pregando. Olha que método sensacional e maravilhoso. E aí não precisa dizer que essas aulas eram diárias, e a grandeza de tudo o que deve ter sido aprendido por esses amigos espirituais, ao verem Jesus pregar, ao verem Jesus ensinar. Nós não estamos falando de um teatro, estamos falando da projeção de cenas reais por Aníbal de Silas. Porém, há sempre um porém, né? Para aqueles que pensam que a vida espiritual ou que a espiritualização é açúcar, né? Tenho uma notícia um pouco desagradável. Para aqueles que querem crescer, será uma notícia excelente. As aulas do Evangelho têm sempre prática. E a prática, muitas vezes, não é agradável para aqueles que, como nós, ainda estamos aprendendo a amar.
né? Então, tinham essas aulas, diária ou quase que diária, mas o Aníbal, a cada lição aprendida, digamos assim, a cada trecho assistido da vida do Cristo, levava os seus alunos para a parte prática. Como é que era essa parte prática? Vamos deixar o próprio aluno descrever. Servíamos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Participamos de caravanas a socorro a infelizes suicidas, perdidos no invisível. Auxiliamos, né, a proteção deles em relação aos obsessores. Seguimos os nossos mestres na caça de chefes temíveis das falanges mistificadoras. Visitamos as reuniões dos discípulos de Allan Kardec, os centros espíritas, né? É bom lembrar que o Camilo Castelo Branco nessa época não era espírita, né? Não sei hoje, nessa época ele não era. Acudimos muitos sofredores, né, espíritas e aos alheios às práticas espíritas. Visitamos prisões, hospitais e hospícios. Fomos em regiões isoladas dos sertões brasileiros e africanos, ajudando a manter o ânimo daquelas almas tão desgraçadas. Muitas vezes visitamos leprosos, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. Também visitávamos o domicílio dos grandes da terra, onde também existem imensas dores e muitas oportunidades para o pecado do suicídio. Aníbal leva-nos a fim de nos guiar nos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprendíamos a exercer por nossa vez o apostolado da fraternidade. Era agradável? Deixamos o Espírito Amigo falar aqui. Mais de uma vez, indóceis aflições nos surpreendiam ao contato das angústias alheias. No entanto, mais de uma vez conseguimos a alegria de levar doces consolações. E isso nos dava paz. Concluindo, ele diz: a cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguíamos os nossos testemunhos na prática entre humanos e os desventurados sofredores, quer dizer, encarnado e desencarnado. Além disso, fazíamos análise dos temas e apresentávamos a uma banca examinadora, a qual verificaria o nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Bem, está aí o exemplo do que é uma aula de cristianismo. As belas lições de Jesus enfrentada no mundo doloroso da prática, né? Nas regiões espirituais inferiores, assistindo leprosos, loucos, doentes, perturbados, obsidiados e obsessores. Essa é a prática de Jesus. Onde vemos isso no movimento espírita? Podemos citar o exemplo de Eurípides Barçanufo, que em Minas, mais ou menos na época em que isso acontecia no plano espiritual, diga-se de passagem, né? Começo do século XX, ele fazia a mesma coisa com os seus alunos, adolescentes e jovens espíritos encarnados. Quem queria aprender a aplicar passe, dizia Eurípides, você vai começar ficando à noite cuidando dos enfermos. Você vai vigiar os obsidiados que não podem ficar sozinhos. Quando você tiver compaixão por eles, você inicia a aplicação do passe. É a mesma coisa. É a prática cristã vivenciada. Estudo do Evangelho não poderá ser jamais, pelos que amam Cristo, mera burocracia, mera discussão teórica. É preciso aplicar, né, nas realizações do nosso cotidiano, como fala Aníbal de Silas. Bem, ainda falta muita coisa, né? Ainda temos dois outros professores e aulas, né? O Omar de Suria e o Epaminondas de Vico, para falarmos sobre a prática dele. Hoje falamos do Aníbal de Silas. Nos próximos programas falaremos desses outros dois
grandes mestres iniciados também, que trabalham com espíritos, né, suicidas, mas suicidas de boa vontade, né, que em 100 anos já estão em processo de recuperação avançada. Agradecemos a atenção, nos despedimos, né, vamos agora à leitura do nosso Evangelho e deixar o espaço para a mensagem final de nossos amigos espirituais. Quero dizer que foi uma grande alegria compartilhar esse momento com vocês. Nosso Evangelho aberto ao acaso, né, caiu aqui no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita. O item, os infortúnios ocultos. Vou ler apenas um trecho, porque eu acho que é bem oportuno, e sugiro que vocês leiam aí em casa ele todo. Nas grandes calamidades a caridade se manifesta e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sob um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Quando a gente fala de suicídio, de pessoas que estão tentando suicídio, estamos falando de infortúnios ocultos, dores que estão dentro da pessoa, né? E muitas vezes sequer se mostram. Bem, vamos elevar nossos pensamentos, rogar ao Mestre a sua proteção e o amparo dos bons espíritos, deixando espaço nesse instante para a palavra dos amigos da espiritualidade. Meus filhos, sou Patrícia, mentora espiritual do médium, espírito que há muitos e muitos séculos o acompanha e que tem a alegria de hoje compartilhar com vocês as reflexões sobre o sublime Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi graças ao nosso Mestre que as verdades antigas do Egito, da Índia, foram liberadas para que todos os habitantes de boa vontade do mundo pudessem conhecer em profundidade as leis de Deus, a reencarnação, a comunicação com os espíritos. Foi a Allan Kardec que coube a sublime missão de estruturá-las para apresentar ao mundo tão confuso e sofrido. Como o próprio codificador registrou em sua obra, essas verdades já eram conhecidas pela antiguidade. Por isso, cunhou o termo Espiritismo Antigo, para reconhecer com a honestidade que lhe caracteriza que não há nenhuma novidade nas práticas espíritas. Devemos nós, os espíritas da atualidade, viver esses ensinamentos, aplicar em nós mesmos essas reflexões, tornar a vida íntima as leis espirituais expostas pelo codificador, que na verdade encontram-se todas no Evangelho de Jesus de Nazaré. Pensemos sempre na aplicação do Espiritismo aos nossos corações, e assim preservaremos nossos seres das fugas, das drogas, do sexo e do suicídio, e um dia conseguiremos iluminarmos a nós mesmos, guiados pelo doce Mestre da Galileia. A todos vocês, que abrem nesse instante os vossos corações ao amor de Deus, nossas vibrações de muita paz e muita luz. Patrícia.